Estamos aqui com a Nilce, nossa querida amiga, que vai passar aqui um pouquinho dos seus estudos para todos nós. Boa tarde a todos. Que Jesus possa continuar em nossos corações, nos envolvendo, nos amparando, renovando as nossas energias. Porque para isso viemos. Viemos aqui para trocar boas energias e não, como disse a página, coisas que vai nos fazer mal. Viemos aqui para receber de Jesus a sua bênção, o seu perdão, e por isso vamos estudar um pouquinho o nosso Evangelho. Nós hoje vamos estudar o capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos. Aí uma vez me perguntaram assim: Nilce, aflitos são aqueles que vivem sem teto, que não têm o que comer, o que vestir, não é mesmo? Eu disse: não, meu querido, aflitos somos todos nós. Todos nós temos os nossos momentos de aflição, as nossas ansiedades, queremos que as coisas de amanhã aconteçam hoje, queremos sempre estar na frente, conquistar. Aí estamos, olha, em aflição. Mas quando conseguimos realizar aquilo que desejamos, aí relaxamos. Quer dizer, estamos então sendo bem-aventurados, estamos sendo consolados. Mas hoje nós vamos estudar o item 11. O item 11 vai nos falar sobre o esquecimento do passado. É bom esse tema, né? Esquecimento do passado. Mas não é o passado ontem, ontem, não. Não é para a gente esquecer as nossas obrigações, nem para esquecer as nossas dívidas, não. Os nossos compromissos de ontem, que nós assumimos, é para a gente se lembrar, sim, e cumprir, sim. Mas a gente vai falar aqui daquele esquecimento mais lá para trás. Aquele esquecimento de outras vidas. Porque nós sabemos que não estamos aqui pela primeira vez. Nós já viemos repetindo as nossas encarnações. Sendo que a cada repetição é um degrauzinho que a gente sobe. A cada repetição é um aprendizado que nós temos. E o aprendizado nunca ele é estanque. Ele é sempre cumulativo. Quando nós estamos na escola, estamos lá na primeira série, aprendemos. Na segunda, vamos continuar aquele aprendizado. Na terceira, vamos continuar o aprendizado da terceira e por aí nós vamos até chegar ao máximo que pudermos chegar em relação ao conhecimento. Da mesma forma, o nosso aprendizado na nossa passagem pela Terra. O que nós aprendemos nas primeiras encarnações foram sendo somados às outras encarnações, outras, até chegarmos aonde estamos agora. E onde estamos agora é confortável, né? É bom, não é? A medicina progrediu, a tecnologia progrediu, que vida boa. Mas nós que já vivemos há mais tempos, eu estava conversando com a minha amiga no outro dia, e ela estava dizendo: Nilce, você se lembra do ferro a carvão? E dávamos gargalhada. Você se lembra quando não existia o gás, que a gente abanava o fogareiro? Eu digo, é uma coisa que nós já passamos. E isso serviu para crescimento nosso. Naquela época, nós tínhamos muito cuidado em não faltar a saca do carvão. E hoje, nós temos cuidado em não faltar o bujão do gás, né? Porque senão nós não vamos ter gás. E aí nós estamos evoluindo e aprendendo. Quanta coisa que nós estamos vivendo agora que já achamos que não serve mais. Estamos poluindo o universo, estamos poluindo a nossa terra, estamos, conforme diz a mensagem, trazendo lixo mental para os nossos amigos. O nosso amigo Francisco, aqui da casa, diz para a gente assim: não deixe o caminhão do lixo virar caçamba na nossa cabeça.
esse caminhão de lixo é exatamente isso. Pessoas que convivem conosco e que vêm nos trazer notícias ruins, vêm falar mal dos outros, vêm fazer uma porção de coisas e a gente abre o coração e aceita. Então, vamos fazer diferente. Nada de despejar lixo em cima de mim. Esses lixos que eu posso evitar. Então, nós vamos ver o que diz o nosso Evangelho em relação ao nosso esquecimento do passado. Nós vimos, então, no item 11, que ele diz assim: será que o esquecimento do passado constitui obstáculo para que possamos aproveitar as experiências da vida terrestre? Será que vai constituir obstáculo? Eu no passado, encarnação passada, eu fui muito doente. É por isso que nessa vida eu sou assim. Não, nada disso. Será que no passado, eu fui um mendigo, por isso que hoje em dia eu não tenho vontade de trabalhar, só de estender a mão e pedir? Olha só, as experiências do passado vão servir de degraus evolutivos para a nossa experiência presente, e não ao contrário. Por isso, nós precisamos esquecer, porque tem coisas que é bom esquecer. Tem coisas que é bom esquecer. Mesmo nessa vida, quando alguém nos fere, quando alguém é ingrato conosco, não é bom esquecer? Para que vamos estar guardando ideias ruins? Quando temos um prejuízo muito grande e passamos por aquilo, é bom esquecer. Então, coisas que vão nos prejudicar o presente, aí nós precisamos esquecer. Mas coisas que vai trazer suporte para a nossa vida atual, isso nós não esquecemos. Quantos de nós já nascem com habilidades? E as aptidões? Cada um tem uma aptidão diferente. Um gosta de bordar, outro gosta de cozinhar, outro gosta de tocar um instrumento. Cada um tem uma aptidão. O que é isso? Vem da onde? Do passado. De experiências passadas, de vidas passadas. Por isso, nem tudo nós esquecemos. Nós somos seres imperfeitos ainda e não temos condições de saber tudo. Mas Deus, na sua sabedoria, assim o deseja, assim Ele quer. E aí a gente fica impaciente. Mas eu vou fazer terapia de vidas passadas, porque eu quero saber o que eu fui no passado. Para quê? Para que mexer? Não vamos mexer com esse passado, não, que a gente pode se arrepender. Então, deixa ficar lá, porque Deus sabe por que é que nós não temos necessidade de lembrar. Então, nós precisamos, conforme Deus entende, lançar um véu sobre o nosso passado, porque Deus acha isso uma vantagem. Olha bem, jogar um véu. Um véu é um tecido fino, é um tecido vaporoso, cheio de furinho. Ele não está jogando uma coisa pesada sobre o nosso passado, não. Um véu. Então, através de um véu, passa muita coisa. Então, nós temos muita intuição do passado. Nós temos os nossos guias que nos intuem, que a gente não sabe como. A gente tem umas ideias assim, não vai por esse caminho, vai por aquele. Não pega esse avião, pega outro. Não viaja hoje, deixa para outro dia. E a gente não sabe por quê, a gente diz assim, bateu na minha cabeça uma ideia que eu não devo fazer. E a gente não faz. E a gente depois diz assim, viu? Foi bom eu seguir a minha ideia. Mas foi bom seguir a intuição do nosso guia espiritual, que nos diz o que devemos e que não devemos. Ou, de outras vezes, temos aquela ideia, perdoa, esquece. E, às vezes, a gente ainda teme e batemos o pé. Não, eu não vou perdoar. E aí, a gente se prejudica. Mas, quando vem a intuição, perdoa, esquece, a gente respira fundo e perdoa. E esquece. E a gente se sente mais harmonizado, mais feliz. Porque a gente tem dívidas do passado
que precisamos, então, pagar, precisamos resolver. A lembrança total traria para nós gravíssimos inconvenientes. Quer dizer, para a gente lembrar de tudo que aconteceu conosco no passado, vai nos prejudicar. Mas coisa que consegue passar por esse véu, essa vai nos ajudar. E aí nós vamos ver que nós poderíamos ter, em certos casos, nos sentir humilhados, nos sentir que estamos exaltando o nosso orgulho e que poderá entravar o nosso livre-arbítrio. Digamos, por exemplo, que no passado eu tenha sido magnata, cheio do dinheiro. Aí vou renascer agora numa vida simples, com pouco dinheiro, o dinheiro contadinho ali, separadinho, recebe pagamento, esse daqui paga esse paga esse. E aí a gente fica, que vida é essa? Que vida que eu estou levando agora, se eu podia muito bem estar cheio do dinheiro, como eu já tive em outras vidas. É horrível, né? Mas a gente não lembra. A gente já nasceu na família pobre e a gente vai levando aquela vidinha pobre e está muito bom. Ou então, a gente podia se sentir humilhado de estar numa situação que ninguém nos respeita, que ninguém nos aceita. E aí, da mesma forma, eu já fui de mando, eu já tive poderes e agora estou nessa situação. Então é melhor deixar lá guardado esse passado. Melhor não mexer, porque senão vai ser pior para nós. Poderíamos, em certos casos, também achar que nós não temos necessidade de passar por aquilo. Nós não vemos muitas pessoas revoltadas. Eu não tenho necessidade de estar passando por isso, e estou passando. Tem necessidade, sim. Precisamos, sim, passar. Em cada existência, nós estamos mais inteligentes e mais pronto para distinguir o certo do errado, mais pronto para distinguir o bem e o mal. Porque nós não ficamos estagnados, nós evoluímos sempre, sempre, sempre. Se nós nos lembrarmos daquelas primeiras encarnações, quando nós éramos ainda os seres das cavernas, que nós tínhamos o corpo todo cheio de pelo, os braços longos, cavávamos a terra com as unhas. E agora? Nós fomos, aos pouquinhos, de degrau em degrau, crescendo, e a nossa inteligência também se desenvolvendo cada vez mais. Quanto mais a inteligência se desenvolve, melhor é a nossa vida, melhor será o nosso comportamento diante da vida. E onde seria o nosso mérito se nós nos lembrássemos do passado? Se nós lembrássemos de tudo, aí seria fácil. Olha, no passado eu errei, porque eu traí. No passado eu errei, porque eu matei, porque eu me suicidei. E aí eu vou pensar, já que eu fiz tudo isso e foi ruim para mim, não vou fazer mais não. Eu agora vou me comportar direitinho, porque eu já fiz isso e não deu certo. Aí seria bom, não é? Aí seria beleza, não é? E seria fácil, né? Mas, ao contrário, a gente não lembra disso. A gente sente um desejo de fazer, de repetir. E aí é que está o momento de usar o nosso livre-arbítrio. Da gente ver e dizer, não, eu não quero isso para mim. Não, isso é errado, eu não vou fazer. Ou o contrário, isso daí é bom para mim, é isso que eu quero repetir. Então, nós estaremos usando o nosso livre-arbítrio. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo local que já viveu anteriormente. Ele vai estabelecer novas relações com as mesmas pessoas.
Quer que fale mais devagar, seu Pedro? Ele pediu para falar mais devagar, né? Eu vou falar mais devagar. É que os espíritos, muitas vezes, renascem na mesma família, com as mesmas pessoas. Por quê? Para poder reparar o mal que lhe fez, ou, então, para fazer o bem. É muito comum a gente estar numa família e que a gente diz assim, fulano não é da família. Já aconteceu isso com vocês? Uma família numerosa, mas um é diferente. E a gente diz assim, fulano não é da família. Mas ele precisou nascer naquela família, porque ele precisa daqueles exemplos daquela família. Ele precisa aprender com aquela família. Ou, ao contrário, ele precisa ensinar para aquelas famílias. Às vezes a gente fala assim, é a ovelha negra da família. Por quê? Porque ele é diferente. Mas, às vezes, ele é mais evoluído do que os outros. E ele precisa ajudar aquela família, ensinar aquela família, apoiar. E aí nós vamos construindo a nossa família espiritual, porque são os espíritos afins, são os espíritos que sentem prazer em estar junto do outro, em ajudar o outro, em dar a mão, em crescer junto. E aí nós vamos ver a necessidade da reencarnação e a repetição das nossas tarefas, apoiado nas nossas experiências passadas. E o objetivo da reencarnação é a nossa evolução espiritual. Nós temos aqui um livro que eu trouxe, que eu acho ele tão gostoso de ler, é um livro de Emmanuel. E o nome desse livro é Confia e Segue. São lições pequenas, mas que a gente lê e vê que tem tudo a ver com a nossa vida, com o que nós estamos passando. E Emmanuel é muito atencioso conosco. Ele sempre procura estar a par das nossas situações e nos ajudando. E o nome desse livro é Confia e Segue. Confia em quem? Confia em Deus. E segue, sem medo. Vai adiante, enfrenta as situações difíceis, procura se desincumbir das suas obrigações, procura o bem-estar do próximo e confia. Confia significa ter fé. Saiba que vai dar certo, vá em frente, não é? E aí, então, nós vamos ver que cada criatura sofre de acordo com as suas necessidades. Nesse nosso livro, que eu acabei de mencionar, na lição 18, se vocês tiverem oportunidade de ter o livro em mãos, na biblioteca talvez tenha. Na lição 18, ele diz que somos tentados por forças exteriores da vida, segundo as nossas necessidades de purificação interna. Nós somos tentados. O que diz no Pai Nosso? Nos livre das tentações, não é? Porque nós somos tentados. Por exemplo, se eu, numa encarnação passada, eu fui fumante, eu não podia deixar de fumar. Fumava o dia inteiro. Chegou no momento que eu desencarnei, eu me vi na espiritualidade e fiquei muito envergonhada diante de outros espíritos, porque eu fumava. Eu não podia nem pensar no cigarro, que já aparecia na minha mão o cigarro, e eu fumava. Então, eu fiquei muito envergonhada por esse motivo. E foi me dada a oportunidade de reencarnar. Eu voltei a reencarnar. O que aconteceu? Logo, pessoas ao meu lado fumando. É a tentação. E eu disse, não, eu não quero fumar. Eu sei que faz mal. Não é bom para mim. Eu não quero fumar. Então, eu tinha que resistir
essa tentação de fumar. Quer dizer, a gente precisa ter esses agulhões que é para a gente acordar e a gente dizer: é comigo isso. Outros vícios, como as drogas, e aí a gente diz assim: ah, mas o vício é uma doença do espírito. E uma vez eu perguntei para o rapaz que dirige a reunião aqui, que dá assistência aos dependentes, eu disse para ele assim: mas Francisco, se é uma doença do espírito, como é que vai ser? A gente reencarna já com essa doença, e vai desencarnar com a doença, e vai reencarnar com a doença, e aí? Ele disse: aí é que está. O espírito já reencarnou com a doença. Compete a ele resistir à tentação de se viciar outra vez. Compete a ele usar o seu livre-arbítrio e dizer: não, eu não quero. Dessa vez eu não quero. Por quê? Porque da forma que ele limpar o seu corpo físico das drogas, automaticamente ele está limpando o seu perispírito também dessa doença. E aí ele vai desencarnar sem a doença. Na reencarnação seguinte, ele já estará livre dos vícios, livre das drogas. Então a gente tem que ter muito cuidado com as tentações que faz com que a gente caia, com que a gente vá barreira abaixo. E a gente, então, tem que estar consciente disso. Cada criatura sofre a tentação conforme a natureza que lhe é própria. E aí a gente é tentado também por coisas boas. Quantas vezes a gente vê alguém fazendo uma caridade e a gente diz assim: como é que o fulano faz e eu não consigo? Eu queria tanto fazer. Tem uma companheira aqui da casa que ela falou assim: eu queria trabalhar aqui na casa, fazer alguma coisa. Aí alguém disse para ela assim: por que você não vem fazer a sopa? Ela disse: seria uma boa. Qual é o dia e qual é a hora? Aí ele falou assim: esteja aqui às 5 horas da manhã. Ela disse: o quê? 5 horas da manhã? Ele disse assim: eu estou aqui às 5 horas da manhã. Você vem, que eu abro o portão e você entra. Senão, você não vai entrar. Aí ela disse que fez um esforço sobre-humano e conseguiu chegar às 5h30. Quando ela chegou, aí ele falou assim: eu falei 5 horas. Você está chegando às 5h30? Ela pediu muitas desculpas e ele disse: então pode entrar. E ela foi descascar os legumes para fazer a sopa. E desde aí, ela não faltou mais. Ela tem chegado pontualmente na hora para descascar os legumes e fazer a sopa. Isso também não é uma tentação? Ela foi tentada a fazer uma coisa boa. E ela conseguiu fazer. Ela está dando um passo adiante na evolução espiritual dela. Precisou ela se lembrar do passado? Precisou ela ir lá fazer terapia de regressão de memória para saber quem ela foi e o que ela precisava fazer aqui? Não. Por quê? Porque nós temos os nossos mentores amigos que nos dão a intuição: olha, faz isso, vai ser bom para você. Faz daquilo, que vai ser bom para você. E a gente, então, vai meio cuidadoso e faz e dá certo. E aí a gente continua. E nós renascemos habitualmente no plano físico, transportando conosco deficiências individuais e os problemas domésticos que nos reclamam extinção ou ajustamento. É isso que é o mais importante. O ajustamento o que é mais importante é nós curarmos as nossas deficiências.
E aí a gente diz assim, Deus não é justo, porque deixa que pessoas nasçam com deficiências físicas, porque deixa que crianças pequenas fiquem órfãs, porque deixa que crianças desencarnem por balas perdidas. Será que Deus não é justo? Nós sabemos que tudo isso faz parte da nossa caminhada. Tudo isso faz parte de nós nos ajustarmos com a lei de Deus. Tudo isso é necessário para a nossa evolução espiritual, para o nosso desenvolvimento da nossa inteligência. Se nós tivéssemos tudo fácil na nossa mão, a nossa inteligência ficaria sempre pequenininha. Mas precisamos das dificuldades, dos problemas, que aí a gente começa, cai, levanta, aprende e vai vencendo. Quando a gente vence, é aquela alegria. Ah, eu consegui vencer. Às vezes a gente pega um filho que é mal criado, quando ele se torna homem, a gente diz, consegui. É um menino educado, é um rapaz bom, que todo mundo gosta, graças a Deus eu consegui. Então nós precisamos desses desafios para que nós possamos então evoluir, crescer e não ficar dependendo de conhecer o passado para poder realizar bem o nosso presente. E espíritos que muitas vezes são entregues à usura, são entregues à crueldade, em muitas circunstâncias eles ressurgem no berço de ouro, experimentando de novo a tentação da sovinice, do orgulho, de modo a superá-lo. Tem uma história de um homem que ele era pedinte. Ele estava sempre pedindo, ele não tinha casa para morar, ele não tinha quase roupa, nem nada, comida para comer, todo mundo dava. E ele, então, formou uma cabana perto de uma árvore, e ali ele dormia, e ali ele vivia, e ali ele fazia tudo que ele tinha necessidade, ali naquela cabana. E todo o dinheiro dele, ele guardava, até que um dia ele desencarnou. Quando ele desencarnou, a prefeitura foi lá fazer a limpeza daquele local. Desmanchou aquela tenda, aquela cabana dele e varreu aquele espaço todo. Quando varreu, embaixo das folhas secas que ele dormia, tinha muito dinheiro. Porque tudo que ele recebia, ele guardava ali embaixo das folhas. O que é isso? Isso, reminiscências do passado, que ele cultivava. Ele queria ainda ter dinheiro, ele queria ser uma pessoa de posse. E ele, então, juntava o dinheiro e foi embora, e o dinheiro ficou todo para lá, né? Ele era, então, o quê? Um pobre orgulhoso. Ele não conseguiu superar isso. E vemos, então, que as almas cristalizadas, ainda na revolta, na indisciplina, quase sempre reaparecem nos lares empobrecidos, atravessando novamente tentação de desespero e delinquência, para vencê-los suficientemente. E isso acontece muito. Tem que vencer essas dificuldades. Nós vemos que crianças de cedo já se entregam à delinquência. Eu conheço um menino que, com 5 anos, ele já dizia, eu vou ser marginal. Então, é uma dificuldade para a mãe conseguir tirar essas ideias dessa criança, e ele só queria briga na escola, não parava em escola nenhuma, porque ninguém conseguia aturar aquela criança que já desde cedo dizia que queria ser marginal. E aí a gente vê a dificuldade que nós temos para vencermos aquele homem velho que nós fomos no passado e sermos um novo
homem, uma nova pessoa aqui na nossa terra, né? Então, nós reunimos-nos através de família, da família consanguínea, que muitas vezes, com as nossas aversões mais profundas, para transformá-los em amor puro, ao preço de perdão e serviço. Perdão e serviço. É difícil, né? A gente numa família tumultuada, uma família que briga por qualquer coisa, briga o filho com a mãe, briga a mãe com o marido, briga o pai com os filhos e briga com os vizinhos, e é uma brigalhada danada. E às vezes a gente que tem um vizinho dessa maneira, a gente fica só rezando dentro de casa. Meu Deus do céu, vai acontecer coisa pior. Essa família não se entende, e estão sempre juntos, não se separam não. E com isso a gente vê que não está aproveitando a oportunidade que Deus deu para se reconciliar com o seu irmão enquanto estiver a caminho com ele. É um ensino de Jesus e que a gente precisa repetir sempre para nós, sempre. Reconciliai-vos com seu irmão enquanto estiver a caminho com ele. O que é o caminho? É a nossa encarnação. E o que é o reconciliar? É muitas vezes não ver as coisas que o outro diz, que vai nos ferir. É muitas vezes silenciar, é muitas vezes sair de perto para não complicar mais a situação, porque a gente sabe que perdoar e ter um amor puro é difícil, mas não é impossível. Nós podemos fazer isso. E não devemos crer simplesmente que somos tentados pelos outros a descida ao despinhadeiro das trevas. Não. Muitas vezes somos tentados a evoluir, a crescer. Como hoje, aqui na nossa casa, nós temos vários cursos de estudo, onde as pessoas estão cada vez querendo saber mais, queremos estudar mais, queremos entender mais o que é a vida, por que estamos aqui, por que sofremos, por que temos família complicada. Todos nós queremos saber isso, porque é isso que vai fazer a nossa evolução espiritual. E é muito bacana a gente ver as pessoas se interessarem pela sua melhoria pessoal, pelo seu avançar, o seu caminhar mais à frente. Somos nós mesmos que estendemos o fio do desejo e atraímos em nosso prejuízo ou em nosso favor as companhias que nos acrescentarão as forças para a queda nas sombras ou para a ascensão à divina luz. Olha como essa passagem de Emmanuel é sutil. Ele nos diz que somos nós que fazemos, que alongamos o nosso fio e atraímos para nós aquilo que nós desejamos. Ele colocou assim, o esquecimento do passado é necessário. E o objetivo da reencarnação é a evolução espiritual. E ele colocou, somos nós mesmos que estendemos o fio do desejo e atraímos em nosso prejuízo ou em nosso favor as companhias que nos acrescentarão as forças para a queda nas sombras ou para a ascensão da divina luz. Então, nós não podemos culpar ninguém. Eu faço as coisas erradas porque minha mãe também faz. Ou meu pai também faz. Não, eu faço porque eu quero. Eu faço certo porque eu sou obrigada a fazer. Não, eu faço porque eu quero. Teve uma vez que eu ouvi uma entrevista de um rapaz que estava preso, estava na cadeia. E o repórter perguntava para ele assim, mas rapaz, você é tão novo
e você já está entregue à delinquência, mas por que isso? E ele falou assim, o meu pai também é marginal, o meu pai também faz tantas coisas erradas, e eu segui pelo mesmo caminho que ele. Mas ele tinha um irmão gêmeo, e o repórter, então, foi consultar o irmão gêmeo. E você, rapaz? O seu pai é um marginal e você é uma pessoa de bem. Por quê? Porque exatamente por isso. Porque como meu pai é um marginal e eu acho que o que ele faz não é certo, eu decidi fazer diferente. Então não é os outros que vão nos contagiar. Somos nós que aceitamos ou não o contágio do outro. Não é pelo outro viver conosco e nos dar um mau exemplo que nós vamos fazer da mesma forma. Fulano se deu bem, então eu vou fazer também. Eu também quero me dar bem. Você vai fazer também se você quiser. Você tem livre-arbítrio. Você vai se dar bem se você quiser. O que é se dar bem? É se dar bem materialmente? Ou se dar bem espiritualmente para levarmos para o resto da nossa vida? Essa vida material acaba. Mas a vida espiritual não acaba, ela é eterna. Então, para que nós possamos enriquecer nosso espírito para levarmos para a eternidade um espírito enriquecido de boas virtudes, melhor para nós. Porque estamos todos em busca da felicidade. Quem não está em busca da felicidade? E a felicidade, calcada na matéria, se esvai, se dilui, vai embora. E a felicidade espiritual, ela é eterna. Aquela felicidade de ver um dever cumprido, aquela felicidade de abraçar uma pessoa que nós amamos, aquela felicidade de ajudarmos a quem precisa, essa é eterna. Essa não vai se desmoronar. Então, é esse o nosso objetivo. O objetivo da nossa encarnação é a nossa evolução espiritual e que só depende de nós sermos ou não felizes ou infelizes. Sempre teremos dificuldades, sempre teremos crises, prejuízos, incompreensões, mas precisamos confiar em Deus e seguir, conforme diz o nosso livro. Confia e segue. Precisamos, sim, confiar e seguir. O esquecimento do passado é necessário. A cada existência temos um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que fomos antes. Se nos sentimos punidos, é porque praticamos o mal. Quando a gente lembra disso, que temos sempre um novo ponto de partida, eu me lembrei de uma história. Era um senhor que morava numa casa onde ele tinha uma biblioteca muito grande. E ele cuidava muito bem daqueles livros. Estava sempre limpos, a biblioteca sempre brilhando, o chão limpo. Tinha uma poltrona e um sofá. E ele sempre ficava ali fazendo as suas leituras. Mas chegou o dia dele desencarnar. Ele desencarnou e ficou tudo parado. A família fechou a casa, tinha um quintal onde tinha jardim e uma cerca de madeira. A família passou o cadeado no portão e deixou tudo lá. O tempo passou. O capim cresceu, a biblioteca ficou toda empoeirada, o portão quebrou, a cerca era de madeira, quebrou, e o tempo passou. Esse espírito desencarnado voltou a reencarnar. E um belo dia, ele já um rapaz, ele a cavalo, passou por ali e olhou aquela casa. Quando ele viu a casa, ele disse assim: mas que pena, uma casa aqui abandonada,
E ele, então, entrou, porque o portão já estava quebrado, o cadeado já não valia de mais nada. E ele entrou e viu a casa toda empoeirada. E ele falou assim, que pena, olha como está essa casa. Eu queria tanto reformar. Foi procurar a família e a família autorizou. Ele outra vez remodelou tudo, pintou a casa, arrumou, tirou a poeira de todos os livros, reformou o jardim, a cerca e voltou outra vez a sentar-se na mesma poltrona e ler os mesmos livros que ele gostava. Isso que é? Isso é uma recordação do passado. Era o mesmo espírito que tinha montado aquela biblioteca, que voltava no outro corpo e se lembrou da sua biblioteca e voltou ali para reler os seus livros e se sentir outra vez confortável naquele ambiente. Eu, quando li isso, achei bonito. Apenas eu não me lembrar o nome do livro para falar para vocês. Mas é um romance que tem essa passagem. É muito bonito. E aí a gente vai ver a nossa necessidade de reencarnar, a nossa necessidade de lembrarmos ou não do nosso passado, de sabermos que o nosso passado não está encoberto, ele está apenas envolto num véu e que passa muita coisa para o nosso dia a dia. E a tendência para o mal nos indica o que resta a corrigir em nós. Nós estamos nos corrigindo dia a dia. Levantamos de manhã e vamos pensar, o que eu fiz de errado ontem, eu hoje não posso repetir. E passamos o dia e, ao deitar, vamos nos lembrar, será que eu fiz algo de errado? Eu respondi mal a alguém, olhei com mau olhar, tive mau pensamento, como foi o meu dia? Amanhã eu preciso melhorar essa parte. Eu não fui tolerante, eu não fui paciente, eu não tratei bem o animal, o que eu fiz de errado? Vamos, então, modificar esse pensamento. Por quê? Porque o nosso destino é nos aperfeiçoar cada dia mais. E o esquecimento, ele ocorre apenas durante a nossa vida corporal. Quando nós desencarnamos, aí é que vem a realidade. Parece tudo na nossa frente. O que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim, os maus exemplos que demos, o lixo que jogamos na cabeça dos outros, com as maledicências, com os maus conselhos, com tudo de ruim que nós fazemos, né? Agora, então, nessa crise que a gente está passando, né? A gente vê muita gente falando mal de todo mundo. E isso não vai resolver nada. Então, é melhor a gente pensar no bem, desejar o bem, do que a gente estar repetindo o mal que todo mundo faz. E a gente precisa também, sabe o quê? De nos esforçar. Isso vale muito isso. Agora, na Copa, né? Está acontecendo as disputas lá no futebol, e teve 2 jogos em que os jogadores não se empenharam. E aí está muita gente falando, os repórteres todos comentando, foi falta de empenho. As pessoas que pagaram para assistir não merecem isso, não merecem assistir um jogo em que os jogadores não se empenharam. E assim somos nós. Nós estamos nesse jogo da vida e precisamos nos empenhar. Fazer como aquela nossa amiga que chegou 5 horas da manhã aqui para trabalhar. É nos empenhar. Eu quero o trabalho, eu quero fazer, eu preciso fazer. Isso vale muito, isso é muito importante. Devemos confiar mais em Deus e em Jesus. Olha, gente, o Evangelho está cheio de normas. E nós lemos e achamos que não é para nós. Mas é. Está cheio de orientações, como devemos nos conduzir. E muitas vezes nós achamos que aquilo
não é tão importante. Devemos confiar mais em Deus e em Jesus. Emmanuel nos diz que, com Jesus, a vida adquire novo sentido. É verdade. Mas não é para a gente estar toda hora falando em Jesus. Tudo em nome de Jesus. Não, Jesus está lá nos dando a orientação. Vamos seguir. Vamos seguir, que nós vamos sempre crescer, evoluir. A dificuldade são bênçãos. A luta construtiva produz tranquilidade da consciência. Tudo está na nossa consciência. Nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. A criança pequenininha, ele já sabe o que é certo e o que é errado. O meu netinho de 1 ano, ele já sabe dizer não, não. Eu digo, você não sabe mais nada, só sabe dizer não. Mas a gente vai fazer alguma coisa, não, não. Já sabe o que quer, já sabe o que ele precisa, não é? Então, gente, observemos a fé em Jesus e em nós mesmos, a fim de exercitarmos as nossas necessidades de evolução, o esquecimento de nossos obscuros caprichos e a aceitação da sábia vontade de nosso Pai. Deus deseja que nós esqueçamos o passado para o nosso bem. E nós vamos aproveitar as experiências que nos vêm para evoluir. Sempre agradecendo o nosso mentor espiritual, que todos nós temos, o nosso mentor espiritual, o nosso guia protetor, que nos diz quando estamos certos e quando estamos errados, e que nos orienta o caminho melhor para seguirmos. Que Jesus continue conosco, agradeço a atenção de todos, muita paz, muito obrigada. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípides, apóstolo do amor.